Tem alguns aspectos iniciais interessantes, né, da gente abordar, alguns aspectos introdutórios, até para a gente ter uma linguagem comum, né? Então, a psiquiatria forense é uma área de atuação da psiquiatria. Então, a psiquiatria é uma especialidade médica. Então, um psiquiatra é um profissional que completou 6 anos de uma faculdade de medicina e posteriormente fez uma residência, uma formação específica em psiquiatria. E o psiquiatra forense é uma subespecialidade dentro dessa grande área da psiquiatria. E ele atua justamente nessa interface entre a medicina e o direito. Então, qualquer questão que envolva uma questão de saúde mental e uma questão jurídica nas diferentes áreas do direito tem a possibilidade de atuação do psiquiatra forense. Tanto como eu coloquei aqui, né, requer uma formação específica, né? Então, justamente por estar nessa área de interface e tentando articular os conhecimentos tanto da medicina quanto do direito, especialmente na psiquiatria, que a gente tem realmente um avanço muito grande nesses últimos anos, com várias mudanças até conceituais em relação o nosso entendimento, o nosso conhecimento dos transtornos psiquiátricos. Então, a gente precisa de uma formação específica, essa área específica do conhecimento. O que a gente vê na prática, como eu coloquei aqui, né? A gente tem uma falta de especialistas em transtornos psiquiátricos. Então, muitas vezes a gente vê que profissionais atuantes nessa área forense acabam não sendo psiquiatras, acabam sendo pessoas que não têm uma especialização específica nessa área psiquiátrica. E como eu comentei, é uma área muito específica da medicina, é uma área que tem algumas particularidades, até própria alguma questão filosófica, uma questão em relação dos diagnósticos psiquiátricos, em relação aos tratamentos psiquiátricos, os diversos avanços da neurociência que nós tivemos nas últimas décadas, as diferentes linhas de pensamento dentro da psiquiatria. Então, é muito importante realmente ter um conhecimento aprofundado de todas essas questões psiquiátricas, ainda mais porque isso está sendo aposto, está sendo colocado à prova dentro de um processo judicial, né? Ou seja, existe um litígio, existe uma dúvida, existe uma questão que precisa ser clarificada e esses conhecimentos psiquiátricos se situam realmente nessa interface, né? Uma avaliação psiquiátrica, de uma maneira geral, tanto clínica quanto forense, né? A gente fala que é uma avaliação especializada super complexa, né? Essa capacidade, essa técnica, todos esses conhecimentos para avaliar o estado mental dos indivíduos, analisar as suas competências para o exercício de direitos, deveres ou atividades que repercutam em todas as áreas do direito. Então, as possibilidades de atuação realmente do psiquiatra forense nessa interface são inúmeras, e a gente vê realmente cada vez mais isso sendo questionado pelos operadores do direito, isso sendo cada vez mais trazido à tona nas discussões, e a gente acha que é uma questão muito salutar. Quanto mais houverem discussões sobre esses assuntos, a gente tem um caminhar da ciência e que a gente possa subsidiar e fazer essa interface com o direito, né? Tem um aspecto ético muito importante que a gente não pode nunca esquecer, né? Uma questão de uma competência, uma responsabilidade médica e uma obrigação desses conhecimentos científicos baseados nas evidências científicas mais atualizadas. Então, conforme eu comentei, é um campo em constante evolução. Muitos conceitos de 5, 10 anos atrás mudam completamente, com novas classificações, com novas técnicas de avaliação. Então, realmente, a gente precisa, o profissional que trabalha nessa área realmente precisa estar num fluxo constante, num processo constante de aprimoramento.